Nós vamos orar pelo nosso pastor, vamos orar pela palavra do Senhor. A palavra já é santa, a palavra já é pura, a palavra já é viva, a palavra é que fortalece, a palavra é que enriquece, a palavra é que gera transformação e vida. E em nome de Jesus, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho, né? Eu quero continuar com vocês, pedindo a vocês que estejam em oração. Oração pelo retorno que nós estamos próximos a retornar. Eu creio que muito em breve nós estaremos de volta com os nossos cultos presenciais. Eu estou cheia de esperança que isso aconteça bem em breve. E estou com muita saudade de todas, estou com muita vontade de ver todas vocês. Está bem pertinho, falta só mais um pouquinho de tempo. Eu quero dizer a você que está na nossa live que nós amamos a sua vida, que você é muito precioso e que Jesus tem uma grande obra para realizar esta noite. Você só precisa permanecer fiel e obediente. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por todas as coisas, Senhor. Queremos te pedir perdão por todas as nossas falhas e queremos te dizer, Senhor, que estamos aqui para cumprir a tua vontade. Eis aqui o teu servo, Senhor, o nosso pastor. Que o Senhor possa não abrir e fechar de boca, usar ele para o louvor da tua glória. E que o Senhor venha fazer infinitamente mais do que nós te pedimos ou pensamos. Porque o teu poder opera em nós. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu vou seguir na onda da pastora. Eu quero que você ore comigo. Quero orar pela internet, tá? Deus amado, Deus querido. Nós entregamos as nossas vidas, nós não estamos aqui fazendo nada para o homem. Não precisamos estar em live para mostrar nossa cara, para mostrar algo que venha de nós. Mas estamos aqui para ministrar a tua palavra, para levar um louvor, para levar adoração, para levar a exaltação ao teu nome. Então, Deus, que tu possa repreender agora toda interferência do mal seja neutralizada em o nome de Jesus Cristo. Que nós possamos receber de ti o melhor que tu tens para nós nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 15. Não sei se você já prestou atenção. Eu sempre gosto de voltar ao Gênesis. Não esqueço nunca, no seminário tinha um pastor muito querido e ele dizia sempre que nós vamos em direção ao Apocalipse, mas haverá um momento que temos que retornar ao Gênesis. E às vezes somos cabeça dura e não voltamos, mas eu acho que já deu para você perceber, principalmente as minhas ovelhas, as ovelhas que Jesus nos confiou, sempre eu tenho voltado ao Gênesis. Essa jovem linda que estava aqui, é a pastora Bárbara, a minha esposa amada, e quem está ali na técnica é o Josué Bezerra, nosso filho. Tá bem? Vamos ler? Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: Não temas, Abraão, eu sou teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haveras de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Versículo 4. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Querido Deus, amado Pai, em o nome santo, poderoso, excelso do teu Filho Jesus Cristo, eu quero me render mais uma vez na tua presença. Entrego o meu coração, entrego a minha vida e te peço nesta noite que eu venha diminuir
e que tu venhas crescer, que tu possa continuar falando assim como tu já falava através da palavra de abertura, da oração, através dos louvores, que tu possa, Senhor, estar falando através deste humilde servo. Faze-me agora teu instrumento e que teu Santo Espírito, ao abrir e fechar da minha boca, possa colocar a tua palavra, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que tu tens preparado do teu coração para o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Eu estou intitulando essa mensagem de Rompendo o Visível. Rompendo o Visível. Quem durante o tempo de peregrinação nessa terra não passou por um momento de dúvida? Desde o dia em que Deus lhe resgatou do império das trevas e lhe transportou para o reino do Filho do seu amor, não houve um momento que você duvidou? Não houve um momento que você teve medo? Não houve um momento que você tremeu nas bases? Não houve um momento que você se achou incapaz de prosseguir? Claro que não duvidamos do que Deus é capaz de fazer, mas duvidamos da nossa fragilidade, da nossa limitação, da nossa incapacidade de ver além, da inabilidade. Muitas vezes não somos habilidosos em lidar com as nossas próprias emoções, ficamos vulneráveis, esquecemos que quem fez a promessa é fiel. Ficamos tão perplexos, atarentados, inquietos, cansamos de esperar e esquecemos literalmente que Deus já rompeu muitas vezes em nossas vidas. Quando olhamos para trás com a perspectiva de gratidão e aonde nós estamos e o que Deus já fez na sua vida, o que Deus já fez na sua casa, o que Deus já fez na sua família, o que Deus já fez na sua empresa, o que Deus já fez no seu trabalho, o que Deus já fez no seu ministério. Mas são tantos privilégios, são tantos sim de Deus, são tantas vitórias, são tantas batalhas travadas e tantas vitórias que há um momento que nós esquecemos que já vivemos tudo isso e que quem fez a promessa é fiel para cumpri-la. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 5. Porque a pregação de Paulo não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, porque o fundamento da sabedoria humana é centrado no eu, é no seu próprio entendimento, é na sabedoria que você adquiriu nesse mundo. E esta sabedoria, Tiago diz, que esta sabedoria não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, ela é terrena, animal e demoníaca. Tiago capítulo 3, versículo 15. Então precisamos romper o visível. Precisamos trazer à nossa memória aquilo que possa nos dar esperança. Precisamos voltar à base do fundamento, e o fundamento da nossa criação é o próprio Deus, é o Yahvé, e o fundamento da nossa fé é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Então, baseado nesse texto que relata a caminhada de Abraão com Deus, e se estende pelo capítulo 15, o primeiro caminho que nos leva a romper o visível é a nossa fé. O primeiro caminho que nos leva a romper o visível, aquilo que nós estamos vendo, aquilo que está diante dos nossos olhos, que é visível. O primeiro caminho que nos leva a romper e sermos bem-sucedidos é a nossa fé. A nossa fé é o primeiro ponto. Versículo 6.
Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Ou seja, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Veja que desde o início, quando Deus chama Abraão para sair do meio da sua parentela e lhe reitera a promessa, a renovar, a repetir a promessa que ele havia feito, Abraão passou por momentos turbulentos e perturbações. Foram várias situações adversas na caminhada de Abraão. Conflitos, fome, contendas, influências por parte de sua esposa Sara. Se apresentava um cenário diante de Abraão que parecia contrariar tudo aquilo que um dia Deus havia lhe prometido. Ele olhava diante de si e o que ele via, o visível, o natural, aos seus olhos, o que ele via, o que estava acontecendo, parecia contrariar tudo aquilo que Deus o havia prometido. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Te farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Capítulo 12 de Gênesis, do versículo 1 ao 3. O que chama a minha atenção no chamado de Deus para Abraão é que depois que Deus descreve a promessa, ele vai reiterar a condição. A promessa é condicionada. Primeiro, Deus se revela a Abraão. É como se Deus estivesse dizendo para Abraão: tenho algo muito grande para fazer em sua vida. Existe um propósito no meu coração para o seu coração, Abraão. Mas somente será possível a realização desse propósito se você aceitar as minhas condições. Você precisa sair da sua terra, do meio da sua parentela e da casa do seu pai e ir para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Deus não mostrou, a priori Deus não mostrou de uma vez qual seria a terra que Abraão iria. Ele ainda iria mostrar. Ele precisava sair, caminhar. Então, no caminho, Deus iria revelar qual seria a terra. Deus apenas descreveu como seria, como caberia a Abraão ir ou não ir. Obedecer ou desobedecer. Segundo, tão logo Deus descreve a promessa, Deus condiciona. Há uma condição para que se cumpra na vida de Abraão o que Deus está prometendo. Logo, isso quer dizer que há uma condição para que Deus cumpra na sua vida o que Ele tem te revelado, o que Ele tem te mostrado, o que Ele tem te prometido. Há uma condição e você precisa entender, você precisa buscar a revelação do coração de Deus para o seu coração, para saber o que é que você precisa fazer, como deve ser o seu testemunho, como você deve caminhar em direção ao cumprimento da promessa. Qual a descrição da promessa? De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Essa é a descrição da promessa que Deus faz para Abraão. Essa é a descrição. Qual é a condição para o cumprimento dessa promessa? Ser tu uma bênção. Aleluia. Amados, há quase 20 anos eu li esse texto, mas quando eu li esse texto de ontem para cá, eu estava meditando, estava ruminando, eu estava buscando em Deus qual era a vontade dele para que eu falasse nesta noite para a sua igreja. Quando chegou nessa parte, ser tu uma bênção, além de ser um privilégio, é uma responsabilidade muito grande. Porque às vezes não nos comportamos, não damos o testemunho devido, não fazemos aquilo pelo qual fomos chamados para fazer. E Deus disse para Abraão: Abraão, olha, a condição para que essa promessa venha a se cumprir na sua vida, ser tu uma bênção, Abraão. Ser tu uma bênção. A terceira é refletida nas duas primeiras: a proteção e a recompensa. Primeiro ele descreve, depois
ele condiciona. Aí agora ele mostra a proteção e a recompensa. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você que não quer calar nesta noite. Aonde você se encontra agora? Aonde seus pés se encontram agora? Você está colocando seus pés aonde? Claro, pastor, eu estou colocando meus pés na terra. Então você é terra santa, então você é terra bendita. Serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia! Oh Deus maravilhoso, Deus poderoso. Porque a nossa fé é o primeiro caminho que nos leva a romper o visível. O fato essencial da existência é que esta confiança em Deus, esta fé, é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Hebreus capítulo 11, versículo 1, Bíblia, a mensagem. Se nós conseguirmos lidar com essa realidade de fé que o autor dos Hebreus está falando, conseguiremos romper o visível. Por quê? Lidar com o invisível são para aqueles que nasceram de novo. São para aqueles que deixaram para trás os rudimentos deste mundo, as primeiras experiências que vivemos e que não foram boas, mas que deixaram marcas. É isso mesmo, amado. Esses rudimentos, as coisas que você viveu no passado, as experiências que você viveu lá atrás, deixaram marcas. Existem aquelas poucas variáveis que são marcas boas, mas que existem aquelas muitas variáveis que são marcas ruins, marcas de dor, marcas de trauma. E somente o oleiro, o Deus Todo-Poderoso, para tratar essas marcas, tratar essas feridas na alma. Em que área da sua vida você está tendo dificuldade para se relacionar com Deus? Quais são as marcas que ficaram, que foram tatuadas em sua alma, que você não consegue desvencilhar delas, se livrar, soltar, se desprender-se e seguir adiante? Quais são essas marcas que têm calado você, que não têm permitido que você viva a plenitude de Deus na sua vida? Que você não abre a sua boca para glorificar o nome de Deus? Que você não abre a sua boca para louvar, para adorar, para dizer que Ele é santo? Que você não tem coragem, que você tem vergonha de chamar Ele de Abba Pai, de Paizinho? Confesso a você que assim que Jesus me resgatou, logo no início, lembro-me que estávamos em um estudo bíblico, o meu primeiro pastor Expedito, da Igreja Cristã Evangélica, lá nas Dunas, uma igreja de palavra, uma igreja que prega a palavra genuína. Eu lembro que um dia eu estava em um estudo bíblico e o pastor leu essa passagem, Abba Pai, Paizinho, e travou aqui, não saía, eu não conseguia pronunciar Paizinho. Eu até que pronunciava Abba Pai, mas Paizinho não. Por quê? Porque existiam marcas profundas na minha alma que eu precisava ser tratado para que eu pudesse me relacionar com Deus, para que eu pudesse realmente ter uma vida plena em Jesus Cristo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente, que não larga facilmente, tenazmente quer dizer isso, que não larga facilmente, nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da afronta, da infâmia, e está sentado à destra do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Você poderia até dizer, tenho sido obediente a Deus, pastor. Procuro ser bênção aonde eu vou. Tenho aprendido a me relacionar com Deus, com meu próximo e com os outros. Por que tanto impedimento e obstáculos? Logo quando eu me decido a caminhar com Deus, decidir-me partir
rumo ao cumprimento da promessa. E às vezes você chega a questionar: será que entendi certo? Será que foi isso mesmo que Deus me falou? Você para e diz: não, se foi Deus que falou, vai dar tudo certo. Deus aplanará meu caminho, limpará o meu caminho, deixará tudo reto para mim passar e não haverá lutas, não enfrentarei adversidades. Não é bem assim, não é bem assim, amados. O fato de Deus estar nesse negócio não quer dizer que você não passará por lutas, não quer dizer que você não enfrentará adversidades. Tribulações e adversidades nos acometem, causa dano, nos arrasta para o combate, nos influenciam, levando-nos a questionar se estamos na direção certa ou não. Nos deixa mais fortalecidos e confiantes. Você sabia disso? É no vale que você adora, é no vale que as lágrimas caem no chão para regar a sua fé, para que você cresça, para que sua fé seja desenvolvida. É no vale que você olha para o céu e você percebe que o socorro de Deus está vindo ao seu encontro. Você tem certeza que o seu pastor em nada lhe faltará. É no vale, não é no monte. Mesmo que você passar pelo vale da sombra da morte, você tem convicção plena que o seu pastor está do seu lado. Então, tribulações e adversidades nos cometem, nos arrasta para o combate, mas nos influenciam, nos lança, nos leva a questionar se estamos na direção certa ou não. Nos deixa mais fortalecidos e confiantes. Não foi diferente com Abraão. Desde a sua saída de Ur dos Caldeus em direção à terra que Deus lhe mostraria. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haveras de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais a Abraão: a mim não concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Versículo 1 a 3. Como chama-se isso? Como a gente denomina essa fala de Abraão? De conflito. Isso chama-se conflito na alma, lutas no homem interior, na mulher interior. Você não é um Superman, você não é a Supergirl, você tem fragilidades, existem áreas de sua vida que você ainda não rompeu, mas existem outras áreas que você já rompeu. Existem áreas que não foram formadas, que não houve ainda o ajuste, você ainda não conseguiu ser aquilo que você sabe que você tem que ser mediante a Bíblia, a sua regra de fé e conduta. Somente a fé desenvolvida, a fé que atua pelo amor, manterá você focado, você focada. Somente a fé cristocêntrica, somente a fé salvífica. E Deus lhe ensinará a manter o canal da esperança aberto, desobstruído, livre para alimentar-se a fé, para você alimentar a fé. Isso é que é uma comunicação desimpedida. É Deus conduzindo você em esperança, abrindo o caminho, desobstruindo o caminho. É tremendo, isso é maravilhoso. Isso chama-se comunicação desimpedida, provocando em nós paz, confiança e esperança. Quando sairmos da limitação da nossa casa terrena, romperemos o visível. Quando você sair da limitação da sua casa terrena, mas pastor, descreva para mim o que é a limitação da minha casa terrena. Problemas que você não pode resolver. É a dor que você não pode fazer passar. Lutas que você está enfrentando e você tem dito para Jesus que não aguenta mais.
são as coisas que nos envolvem e que tentam nos parar para não prosseguirmos em direção àquilo que Deus tem preparado. Então, quando nós rompermos em direção àquilo que Deus tem preparado para mim e para você, quando nós vencermos a casa terrena, nós romperemos o visível. Conta-se a história que George Miller, de 1805 a 1896, ele foi por 60 anos diretor de um orfanato na cidade inglesa de Bristol. Ele tinha convicção de que não deveria sair pedindo dinheiro a ninguém, mas deveria pedir diretamente a Deus. Se ele estava precisando de dinheiro, ele não precisava pedir a nenhuma pessoa. Ele colocaria seu joelho no chão e pediria a Deus. Resultado, nunca lhe faltaram os recursos para sustentar 10 mil órfãos que por ali passaram ao longo de 60 anos na direção de Miller. Nunca precisou se preocupar, nem se desesperar, nem ficar ansioso. E ainda nos deixou uma lição, um trocadilho. O início da ansiedade é o fim da fé. E o início da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Então, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Sou Deus exaltado sobre as nações. Porque andais ansiosos com que há de comer, com que há de vestir. Olhai para os lírios do campo. Nem Salomão, com toda a sua realeza, vislumbre, não se vestiu igual aos lírios do campo. E por que você anda ansioso? Por que você anda ansiosa? Aquieta-te. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. O segundo caminho que nos leva a romper o visível é a nossa disposição. Veja aí, versículo 4 do capítulo 15 de Gênesis. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Existe algo interessante e perspicaz, de uma qualidade sem precedentes, jamais visto. É como Abraão se relacionava com Deus. Abraão se relacionava muito bem com Deus. Abraão não tinha dificuldades para falar com Deus. Abraão era amigo de Deus. Abraão tinha disposição para seguir adiante, custasse o que custasse. Bastava apenas uma palavra do seu Senhor, do seu Deus. Abraão seguia em frente. E você? O que você tem feito? Qual tem sido sua posição? Você tem se mantido focado naquilo que Deus tem te comissionado? Você tem se mantido focada naquilo que Deus tem te falado? Naquilo que Deus tem ordenado para você fazer? Naquilo que Deus tem te revelado? Qual tem sido sua reação frente à adversidade, às lutas, afrontas? Você tem sido uma bênção ou você tem sido uma maldição? Mas, pastor, o que é isso, pastor? Abraão, sê tu uma bênção. Amados, em dado momento da nossa caminhada com Cristo, se nós não tivermos o nosso pé bem firmado nessa terra e a nossa mente firmada no céu, haverá um momento que eu vou confundir situações que eu vivo na minha vida, que eu vivo na minha vida pessoal, que eu vivo na minha vida profissional, que eu vivo até mesmo na minha vida familiar, aí eu vou confundir com a minha vida com Deus. Como assim, pastor? O que você quer dizer? Quer ver? Preste atenção. Você está desempregado, você começa a orar, pedindo para Deus abrir uma porta de trabalho. Você aceita qualquer trabalho, você aceita qualquer emprego, por quê? Porque você quer trabalhar, porque você precisa se manter, porque você precisa manter a sua casa.
Então o que é que acontece? Um irmão próximo indica você, você aceita e começa a trabalhar. Dá 1 mês, dá 2 meses, chegando, se arrastando. Em 3 meses, você não suporta mais aquela situação daquele trabalho. Primeiro você começa a dizer que o salário é pouco, o salário é pequeno, que sua carteira não é assinada, não era aquilo que você queria. E você começa a desanimar, e você começa a reclamar, aí você começa a colocar defeito em tudo e em todos. Mesmo você gostando do trabalho, você ficando, você sendo promovido, aí você agora não quer mais ir para o trabalho de ônibus, você agora quer um carro. Você começa a orar, Deus te dá um carro. Quando Deus te dá o carro, simplesmente você desaparece, porque agora você não tem mais tempo para priorizar aquilo que você priorizar, porque agora você tem que ir para a casa de campo, você tem que ir para a casa de praia, você tem que viver aquilo que você conquistou para você viver. Só que com Deus não funciona dessa maneira. Com Deus ninguém tira férias. Com Deus, querido, é pegar e pegar, não existe largar. Você não pode olhar para trás. Quem põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. Você tem que seguir. E com Abraão não era diferente. A disposição do coração de Abraão era seguir na direção de Deus. E muitas vezes acontece que nós recebemos uma bênção de Deus. Porque se somos bênção, iremos receber bênção. O que é que ele diz na sua palavra? Que as suas bênçãos te perseguirão. Não é você que vai perseguir bênção. São as bênçãos dele. Porque você é uma bênção. Então elas irão te perseguir. Mas sabe o que acontece? Quando a bênção chega nas suas mãos, você transforma a bênção em maldição. Por quê, pastor? Porque você não pediu sabedoria a Deus quando você precisava usar de sabedoria. Como você tem lidado com o conflito interior? Quem tem conseguido chamar mais a sua atenção? É o homem interior? É a mulher interior? Ou as coisas que estão acontecendo ao seu redor? Quem é que tem chamado mais a sua atenção? Onde você tem fixado seus olhos? Quando tiramos os olhos da promessa e olhamos para o Deus da promessa, nos aquietamos, descansamos, nos aquietamos, descansamos, caminhamos rumo ao cumprimento da promessa e o desânimo é aniquilado. Me lembro do apóstolo Paulo, quando este foi arrebatado ao 3º céu e Deus lhe revelara coisas inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. E o próprio Paulo descreve, por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, recebi o dom de um obstáculo, que me mantém em contato permanente com minhas limitações. O anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que conseguiu foi me pôr de joelhos, sem chance que eu ande de nariz empinado e orgulhoso. No princípio, eu não pensava nele como um dom. Pedi a Deus que o removesse. Repeti o pedido por 3 vezes. 3 vezes eu repeti o pedido. Então ele me disse, minha graça é o bastante. É tudo de que você precisa. Minha força brota da sua fraqueza. Assim que ouvi isso, achei melhor me resignar. Desisti de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar o dom. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Agora enfrento com alegria essas limitações, com tudo que me torna pequeno. Abusos, acidentes, oposição, problemas. Simplesmente permito que Cristo assuma o controle. E quanto mais fraco me apresento, mais forte me torno. Quando sou fraco, aí é que sou forte. Aleluia! Glórias a ti, Senhor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo do 8 ao 10. A Bíblia, a mensagem. O que você tem pedido a Deus para retirar de sua vida? Você já perguntou para Deus se é um dom de obstáculo? Se é um presente dele para manter você no caminho, para manter você de joelhos, para que você não viva de nariz empinado, para que não aflore o orgulho que ainda existe dentro de você? Você tem meditado nisso?
Pare de tentar entender, se entregue ao propósito, se resigne, desista de ficar olhando para as suas limitações, passe a apreciar o dom que há na sua vida. Quem sabe você já tenha pedido 3 vezes, ou até muitas vezes de 3 vezes, para que Deus retire o espinho da sua carne. Aqui está a resposta que Ele te dá nesta noite. A resposta que você está pedindo a Deus. A minha graça te basta. Minha graça é o bastante. É tudo que você precisa. Minha força brotará na sua fraqueza. Deus tinha uma resposta para Abraão, devido à disposição do coração dele. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Está no versículo 4, do capítulo 15 de Gênesis. Porém, isso era algo impossível aos olhos de Abraão. As condições eram contrárias devido ao tempo. A idade, tanto dele como da Sara, já era avançada. Mas existia uma promessa. Mas o fato de existir a promessa não significava ausência de luta, de negação, de embate, de choque e de conflitos. Não, havia promessa, mas a promessa não validava a ausência de adversidades, a ausência de conflitos, a ausência de lutas. Não. Porquanto a disposição do coração de Abraão para com seu Deus era extravagante, era uma fé que quebrava barreiras, era uma fé que vencia o cansaço e vencia a fadiga, o desânimo, era uma fé que agradava a Deus. O cansaço leva ao esgotamento, o esgotamento leva ao desânimo, o desânimo leva à dúvida e a dúvida leva à desistência. Mas a disposição da fé que atua pelo amor nos leva ao cumprimento da promessa. Quando Jesus libera uma palavra para curar o servo de um centurião em Cafarnaum, Jesus afirma que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E que em seguida Jesus se dirige a uma cidade por nome de Naim, onde acontece o encontro da vida com a morte. E a vida prevalece. Entre as pessoas que se encontravam ali, presenciando os prodígios, os milagres realizados por Jesus Cristo, estavam os discípulos de João Batista, que prontamente vão até o cárcere onde João Batista está preso e relataram tudo o que eles viram e ouviram. Isso poderia ser o bastante para João Batista ter por certo que realmente Jesus era o Messias, que Jesus era o libertador de Israel, tão esperado, mas não. Esse foi mais um motivo para João Batista se certificar de quem realmente se tratava aquele cenário de cura, de libertação, de que mortos reviviam. João pensou, esse é o momento de me certificar se realmente é ele ou não é ele. Todas as coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 discípulos, enviou-os até o Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos, de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres anuncia-se-lhes o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Que Jesus maravilhoso, que Deus tremendo para nos ensinar, para nos amar. Que amor é esse? Que somos tão amados, somos encharcados do seu amor. Aleluia, glórias a Deus. Conclusão. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus
e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão. Grande pavor e cerradas trevas o cometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem que sujeitar-se. E depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais. Serás sepultado em ditosa velhice. Capítulo 15, versículo 12 ao 15. Você é capaz de contar as estrelas do céu? Assim será a tua posteridade. Deus cumpriu na vida de Abraão tudo o que lhe havia prometido. Muitas vezes, até mesmo inconscientes, queremos que Deus faça em nossa vida, na nossa história, do jeitinho que planejamos, do jeito que você imagina que vai acontecer. Mas se persistirmos, se teimarmos em perseverar, fazendo biquinho, esperando da parte de Deus o cumprimento, como se a promessa é dele, mas o modelo é o meu, pode esquecer, pode tirar o cavalinho da chuva, que não vai colar. Deus não vai fazer do jeito que você quer. Deus vai fazer do jeito que tem que ser, segundo a vontade soberana dele para a tua vida. Deus é Deus. Ele faz o que lhe aprover, o que lhe agrada fazer. Isso Deus fará. Se você não estiver alinhado com a sua vontade, em harmonia com o seu propósito, você vai ter que andar mais um pouco. Você vai ter que andar em círculo até que você decida a ter disposição para entrar na sua presença, se humilhar diante dele e pedir sabedoria, e pedir: Jesus, eu entendi errado, me ajuda, eu não posso, mas eu sei que tu pode todas as coisas. E ele prontamente lhe dará e não lhe pedirá nada em troca, não lhe improperará. Estamos quase saindo de uma pandemia, estamos quase saindo, está quase acabando. Creia, está quase acabando tudo isso. Estamos quase saindo, está quase terminando. Já já você estará aqui celebrando o Senhor conosco. Mas você está se preparando para viver o novo de Deus? As pérolas que Deus tem te dado, você tem se preparado para mantê-las guardadas? Ou você irá atender às exigências do tempo, do corre-corre? Estou correndo, estou indo para cá, estou para lá. Você está se preparando para dizer não à demanda de coisas que virão bater na sua porta, para manter você ocupado, para manter você ocupada, para extrair o tempo do seu tempo com Deus, para tirar você da congregação dos santos, já que você passou esse tempo todo sem essa agenda? Agora daqui para frente, você pode viver em outro estilo de vida. Ele vem sorrateiramente. Você está preparada? Você tem se preparado para isso? Isso é que vão sussurrar no seu ouvido. Não seremos mais os mesmos depois dessa pandemia. Porém, isso não quer dizer que não correremos o risco de perdermos a visão, de nos distanciarmos do propósito, invalidando a promessa. Mas eu creio na obra que Deus tem realizado na sua vida, na vida da sua família. Talvez tenha demorado a chegar o que você estava pedindo a Deus, o que ainda não chegou, mas vai chegar. Espera que vai chegar. Se já chegou, glorifica, adora Ele, tira os olhos do que já chegou e coloca os olhos nele de novo. Porque Deus conhece a sua limitação, porque você precisava ou precisa passar pelo teste do tempo. Imagina o que Deus fará daqui para frente em sua vida, na vida da sua família, na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios, na sua faculdade, nos seus familiares, na vida dos seus filhos, no seu trabalho. Deus é fiel. Pela fé, Abraão, na hora da prova, ofereceu Isaque de volta para Deus, agindo com fé. Ele estava disposto a devolver o filho prometido, seu único filho, assim como se havia mostrado feliz em recebê-lo. E isso depois de Deus ter dito a ele: seus descendentes virão de Isaque.
Abraão raciocinou que Deus, se quisesse, poderia ressuscitar o morto. Em certo sentido, foi o que aconteceu quando ele pôde retirar Isaque vivo do altar. Foi o que ele fez? Ele alinhou o pensamento dele com Deus. Ele elevou a fé dele até Deus. Ele desenvolveu a fé dele diante de Deus. E ele disse: está aqui, Senhor, meu filho, eu vou imolar, eu vou sacrificar em teu nome. Mas eu sei que tu é poderoso para me devolver ele vivo. Em certo sentido, foi o que aconteceu quando ele pôde retirar Isaque vivo do altar. Hebreus capítulo 11, versículo 19. Que Jesus aplique essa palavra ao seu coração. Que você medite nessa palavra durante toda essa semana. E saiba que a grandiosidade, a sublime obra que Deus tem realizado na sua vida não se compara com o que Ele ainda fará. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Rompendo o visível. Não se detenha no que você está vendo. Não se detenha no natural. Não ande por vista. Ande por fé. Porque Jesus te ama e te ama.